Olá a todos. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Nahara Lima, ela que é médica formada pela UESP, tem residência em pediatria pela Unesp e em neuropediatria pela Unicamp. E ela também tem o curso de avaliação nutricional e metabólica do Dr. Eric Sliwich. Então, Nahara, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Maria. Eu que agradeço o convite. Imagina, a gente está muito feliz de te receber. E então a ideia hoje é a gente conversar aí sobre várias questões que afligem os pais e familiares de crianças quando a gente conversa, né, sobre uma criança vegetariana, principalmente uma criança vegetariana estrita. Então, assim, falando um pouco da vivência, né, nessa militância, a gente percebe hoje que muitas crianças e adolescentes, né, eles já manifestam, às vezes até crianças bem pequenininhas, né, a gente tem visto, elas mesmas trazem para a família o desejo de que elas não querem mais comer alimentos de origem animal. Geralmente elas falam da carne, até porque às vezes os outros alimentos elas nem conseguem muitas vezes associar ao animal, né? Mas parece que está cada vez mais comum elas manifestarem que não querem comer o bichinho e tal. E os pais, os familiares, os cuidadores dessa criança, muitas vezes têm dificuldade de respeitar esse desejo, né, da criança de ser vegetariana estrita, por desconhecimento, por insegurança, né? Eles acham que essa criança vai ficar, talvez não vai ficar bem nutrida, né? A gente tem uma construção histórica em torno de que a carne e outros produtos de origem animal são essenciais para o desenvolvimento. E o desenvolvimento infantil, sobretudo, né? Então, a primeira pergunta, assim, é uma alimentação vegetariana estrita. E aí, lembrando de novo que a alimentação vegetariana estrita, quando a gente fala, é sem nenhum ingrediente de origem animal, né? Não só as carnes, mas sem os laticínios, sem os ovos, sem o mel, etc. Essa dieta, ela é segura na infância? Sim, a alimentação vegetariana, tanto ovo-lacto-vegetariana quanto vegetariana estrita, ela é segura, sim, na infância, assim como ela é segura em qualquer fase da vida, tá? E nós temos, para endossar a nossa prática médica, documentos internacionais, por exemplo, da Academia Americana de Pediatria, da Academia Americana de Dietética e da Academia de Nutrição e Dietética também, né? São documentos aí que vão dos anos 70 até os anos 2000. E também, ultimamente, nós temos questionado a ciência até naqueles itens que eram considerados intocados, né? Por exemplo, carne e leite seriam essenciais para a vida humana. Em 2015, saiu um documento da Organização Mundial de Saúde, da Agência de Pesquisa em Câncer, onde a carne ela foi relacionada com câncer, né? Principalmente de intestino grosso, onde ela foi classificada a carne processada como definitivamente carcinogênica, classe 1, e a carne vermelha como classe 2A, provavelmente carcinogênica. Então, nós não temos hoje no mundo algum documento que diga o quanto que é seguro de se consumir de carne, né? E fora, assim, considerando só um dos itens que é o câncer, né? Que hoje no mundo é o principal problema de saúde pública. E na maioria dos países ele está ali entre o primeiro, né, nas primeiras 4 causas de morte no mundo, né? De morte prematura antes dos 70 anos. Olha, em relação assim a macro e micronutrientes, né? Porque a gente vê muitas pessoas perguntando: a criança vai ficar anêmica, vai faltar proteína, como é que a criança vai se desenvolver sem proteína? Vai faltar ferro, vai faltar cálcio? Em relação a essas questões que são muito batidas, né? Quase mitificadas assim. Elas podem ter, os cuidadores da criança podem ficar tranquilos em relação a que uma criança vegetariana estrita vai conseguir obter esses nutrientes de uma alimentação vegetariana estrita, e quais seriam as principais fontes de nutrientes nos alimentos de origem vegetal?
desses nutrientes, né? Tá. Então, assim, com relação aos macro e os micronutrientes, o segredo para qualquer tipo de dieta é o planejamento. É tanto assim a quantidade de calorias, a proporção entre carboidratos, gorduras e proteínas, né? Tem esse mito da proteína, mas ele não é tão fundado assim, né? Então, tem que existir uma proporção adequada. E, incrivelmente, a proteína não é a coisa que a gente mais tem que ingerir, e sim o carboidrato, né? E também a gente tem que pensar na quantidade dos micronutrientes. Vou te dar assim, só um exemplo bem geral. A proteína, a principal fonte de proteína para a dieta vegetariana estrita são as leguminosas, né? Os feijões. De cálcio, por exemplo, são as leguminosas, são as oleaginosas, que são as castanhas, e os vegetais verdes escuros, né? O ferro também passa por isso, é parecido. Agora, qual que é a questão? Quando a gente pensa assim, se tudo é estritamente presente, com tranquilidade, né? Às vezes a dieta onívora ela pode ser até mais restritiva do que a dieta vegetariana, né? Por causa da variedade de comida, né? De alimentos que ela é disponibilizada. E por causa da dieta onívora padrão, nós no mundo ocidental já nos acostumamos com certas faltas de nutrientes que são supridos até por como é que eu digo, normatizações governamentais de suplementação de alimentos em massa, né? Um exemplo é o iodo no sal, né? Outro exemplo é o ferro e o ácido fólico nas farinhas refinadas. E também, dependendo da fase de vida, por exemplo, gestantes, elas precisam suplementar ferro, o ácido fólico e o ômega 3. Ou então crianças, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, a partir dos 3 meses de vida, suplementar o ferro, até os 2 anos de idade. Isso é uma recomendação bem recente, né? Diminuiu a faixa etária. Antes era a partir dos 6 meses, desde 2018 é a partir dos 3 meses. Outra recomendação também é a atenção para a vitamina D. Exposição solar, alimentação, né? Ou a suplementação que é recomendada desde o nascimento, né? Então, se todas as crianças, por exemplo, todas, onívoras ou não, onívoras ou vegetarianas, têm indicação de suplementação de ferro a partir dos 3 meses de vida, porque o ferro, né, a anemia ferropriva é a principal falha dietética na humanidade, ela chega a 40% a 50% das crianças, e não são as vegetarianas. Então, isso é uma preocupação, né, de suplementação que é para todos nós, não só para os vegetarianos, né? E também, assim, acho que a gente tem que considerar que para alguns períodos da nossa vida, a gente pode precisar de suplementação, sim, independente da dieta que a gente escolha, né? Porque faz parte de recomendações internacionais, inclusive, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma anemia ferropriva, né, anemia por deficiência de ferro, o tratamento na criança, ele vai depender do peso, mas ele pode chegar a 50 miligramas de ferro por dia, 100, até 200 miligramas. E isso não se trata com carne, como os antigos costumam dizer, né? Então, vou dar um exemplo. O fígado, ele contém o dobro do ferro que tem numa carne de boi, por exemplo. Então, 100 gramas de fígado bovino grelhado vai ter 5,8 miligramas de ferro. 100 gramas de fígado, que é uma quantidade grande, tem 5,8 miligramas de ferro. Só que esse 5,8 não vai ser totalmente absorvido pelo corpo. A quantidade que vai ser absorvida vai ser entre 1 e 1,6 miligramas de ferro, que é uma quantidade muito baixa, né? Considerando que eu te falei que a gente vai precisar de quantidades muito maiores, né? 50, 100, 200 miligramas de ferro. A carne não supre essa deficiência, a carne não trata a anemia, e a suplementação é que trata a anemia. Seja, né, anemia por deficiência de ferro, seja numa criança onívora, seja numa criança vegetariana. Uhum. Legal. E eu estava vendo alguns documentários esses dias, né? Até a questão da proteína, que é tão batida, né? Assim, quando a gente fala de uma dieta vegetariana,
E, na verdade, a dieta ocidental média, eu estava vendo, ela é hiperproteica, né? O que também sobrecarrega rins e fígado. Agora nem estou falando só da infância, mas também da infância, né? De modo geral, a Sim. dieta ocidental padrão, ela excede em proteínas e, na verdade, acaba faltando outros nutrientes porque as pessoas comem proteína demais e não comem outras coisas, né? Então, Sim, bem. sim. Mas é engraçado que sempre que a gente fala que é vegetariano inscrito, que tem uma filha vegetariana inscrita, e a proteína, né? Parece que é aquela A primeira coisa, né? primeira coisa que surge, né? Mas E isso não está só nos documentários, Maria. Isso tá, por exemplo, nos artigos científicos que a gente lê, uhum, mas que muitas vezes, por convenção, pelos costumes, né? Igual você falou no começo, a gente acaba não divulgando isso. Até nos livros, vamos dizer assim, está escrito de uma forma que a gente não leva isso como uma consideração primária, entendeu? uhum, Os cuidados com a dieta vegetariana na infância e na adolescência, ela vai depender da faixa etária, né? Por exemplo, até 6 meses, o recomendado no mundo é o aleitamento materno, né? O aleitamento materno exclusivo, sendo que o leite materno é o melhor alimento para aquela criança, né? Não é qualquer leite materno, é o leite da mãe para o filho, né? Isso já está mais que documentado. Caso o aleitamento materno não seja possível, por alguma razão, que eu não vou listar aqui, existem alternativas de fórmulas infantis que não são baseadas no leite da vaca, tá? Tem que ser fórmula comercial, no Brasil já tem disponíveis, tá? Lembrando que leite caseiro, né, formulação caseira de leite vegetal, não é recomendada como fonte alimentar em menos de 12 meses, tá bom? uhum. A Não, partir dos 6 meses, a gente indica a introdução alimentar, né, a outros alimentos. E isso tem que se ver tanto a proporção de quais grupos alimentares colocar, quanto as quantidades, né? Às vezes em quantas colheres, quantos gramas e tudo. Isso é importante até para as mães se situarem, saberem se a criança está comendo o suficiente ou não, né? Porque geralmente o desespero da mãe é de que a criança não está comendo o suficiente, né? Então, para isso, eu tenho sugestão de 2 livros que falam numa linguagem para a mãe entender, para a pediatra entender também, tá bom? Um dos livros é esse, ó, O Bebê Vegetariano. Ela é da nutricionista Aline Vieira. Ela é nutricionista materno-infantil. Então, ó, um exemplo aqui. Tem a divisão do que a papa, lá na introdução, né, a partir dos 6 meses, ela deve conter. Terça parte de cereais, raízes, batatas e grãos. Terça parte de leguminosas e terça parte de verduras e legumes. E aí ela coloca aqui as quantidades e tudo. Mostra até uma fotozinha, ó. Um exemplo da alimentação. Arroz, feijão, abóbora e brócolis. ótimo. Né? Legal. Outro livro também que eu não tenho ele impresso, mas eu tenho ele no Kindle, é o livro Todo Bebê Nasce Vegetariano. Ele é da Fernanda De Luca, que ela é pediatra, nutróloga e ela também é presidente da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos. Também com Ótimo. bastante detalhe a respeito de quando, como, quantidades e tudo mais, tá? Excelente. Acho que esse geralmente é o principal medo, né, no começo da vida. Porque o crescimento é muito grande, né? O desenvolvimento também é notório. Tem muito aquele temor de que a criança não vai se desenvolver da mesma maneira que uma criança onívora, sendo que o que tem de relatos de estudos antigos, quando você vai ver assim, crianças vegetarianas morreram de inanição ou não se desenvolveram adequadamente, com muitas deficiências nutricionais. Quando você vai ver, tem relato, por exemplo, de estudo que mostra que a criança foi privada de leite materno e foi substituído por couve e suco de maçã, lá nos primeiros meses de vida. Isso não é considerado dieta vegetariana, entende? Então, a dieta vegetariana, ela começa, né, no começo da vida, o leite materno. Para aquela criança, é dieta vegetariana, Claro. né? E dali para frente, né, dos 6 meses para frente, quando começar a introduzir outros alimentos, é que é uma questão também importante. Ótimo. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho também se, em comparação com uma dieta
não vegetariana, tem benefícios? Uma dieta vegetariana estrita tem benefícios para o desenvolvimento da criança? Sim, eu escolhi aqui falar de alguns pontos importantes de questões muito frequentes no nosso meio, tá? Então, por exemplo, a dieta vegetariana ela tende a ser mais variada, né? Com uma menor quantidade de alimentos ultraprocessados, né? Sendo que esses alimentos ultraprocessados eles têm uma relação direta entre a explosão de obesidade que acontece na infância e na adolescência, né? Sendo que estudos populacionais do Brasil, eles têm mostrado uma incidência de 15 a 41% de excesso de peso nas crianças e adolescentes, dependendo da região do país, né? Então, isso é bem importante. Outra coisa que eu ia falar também a respeito dos mitos lá sobre carne e leite, né? Então, tem um estudo bem recente do New England Journal of Medicine. É uma revista bem conhecida na medicina. E foi um artigo de revisão, de fevereiro desse ano. O artigo ele é intitulado Leite e Saúde. E ele questiona a relação do consumo de leite com diversas doenças. Então, por exemplo, existe correlação entre maior consumo de leite e maior incidência de câncer de mama, câncer de próstata, né? E está ligado por um aumento do IGF-1, que é um marcador de inflamação no corpo. Outro exemplo também é a controvérsia entre saúde óssea e consumo de leite. Então, nos países que têm maior consumo de leite, também existe maior número de fraturas ósseas. Então, a gente pensa que não é tão relacionado assim. Por que será? Né? Se a gente considerar a propaganda também, né, a gente vê que o whey protein, que é visto como a melhor proteína possível, na verdade, ele é um subproduto de um rejeito da indústria do leite, né? Do soro do leite. E outra coisa também que eu vim trazer foi a respeito das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo. E um fator importantíssimo no aparecimento da doença cardiovascular é a aterosclerose. Ela vem antes da doença cardiovascular. O que é a aterosclerose? É a formação de placas de gordura na parede das artérias. E isso é visto que acontece nos primeiros anos de vida. Tem um estudo, por exemplo, que fez autópsias, né, fez análise de corpos de crianças e adolescentes que morreram por diversas causas, e eles viram que existe aterosclerose em 30% das crianças de 8 a 11 anos e em 69% das crianças de 12 a 15 anos. Então, assim, a aterosclerose, o risco cardiovascular, ele é um fator de risco que começa na infância e continua na vida adulta. Então, desde sempre, quando a gente intervém nisso, a gente está tratando isso. Uma coisa também que eu acabei de lembrar, estudos populacionais viram que vegetarianos, adultos vegetarianos, eles têm 25% menor incidência de doença cardíaca isquêmica do que os adultos onívoros. Ou seja, a dieta vegetariana, sobretudo a vegetariana estrita, né? Porque a dieta com ovos ainda tem uma série de problemas. A dieta vegetariana estrita, a gente pode dizer que ela vai protegendo a criança enquanto ela se desenvolve. Nesse sentido, né? Menor risco. Sim, falando, por exemplo, de fator de risco cardiovascular, né? Que, igual eu falei para você, principal causa de morte no mundo hoje, né? São doenças cardiovasculares. Legal, perfeito. Uma outra pergunta, né, que você falou um pouco já sobre suplementação, quer dizer, por exemplo, quando existe anemia, não importa se a criança é vegetariana ou não, mas há indicações de suplementação e tal. Agora, falando especificamente da criança vegetariana estrita, há algum cuidado extra que a gente precise ter? Uma das perguntas mais comuns é a questão da B12, né? Se puder falar um pouquinho para a gente disso?
Sim, ó, a vitamina B12 ela é o único micronutriente que não é encontrado em fontes vegetais, né? Então, essa, de qualquer maneira, ela vai ter que ser suplementada. Não existe um consenso de como se faz a suplementação em crianças veganas, né? Crianças vegetarianas ou vegetarianas estritas. A maioria dos profissionais, eles geralmente indicam a suplementação depois que a criança começa a alimentação complementar, né? Então, se a criança tem menos de 6 meses, mama só no peito, e a mãe tem um bom nível de B12, geralmente não suplementam. Mas a partir daí da introdução alimentar, já começa a se suplementar numa dose mais baixa, pensando mais na frente em dosar e precisar ajustar. Tá bom? Outros nutrientes que precisam de atenção na dieta vegetariana e não necessariamente precisam ser suplementados, né, dependendo de qual tipo de alimentação e qual a faixa etária, são o ômega 3, o cálcio e a vitamina D. Basicamente isso. Ah, lembrar uma coisa também, a B12, ela não é de origem animal, na verdade a B12 ela é de origem bacteriana, né? E as farmácias, elas vão produzir a B12 via industrial. Então, existem farmácias, tanto farmácia industrial quanto farmácia de manipulação, que elas usam aquela B12 que foi produzida por bactéria e usam insumos que não foram testados em animais e que nem tem componentes nem tem componentes de origem animal. E aí essa cápsula é uma cápsula vegetariana estrita, ou essas gotas são, né, é uma preparação vegetariana estrita, assim. Ah, legal. Eu pensando aqui como mãe, e que tá, né, acho que essa conversa nossa é de interesse para mães e pais em geral, acho que é legal falar também que hoje em dia é muito fácil, porque a gente pensa, a criança não toma comprimido, fala em suplementação, já começa a pensar no drama de fazer a criança tomar. Então, hoje em dia tem gotinhas com sabor super tranquilo, tem, né, tem aquelas pastilhinhas sublinguais que põe debaixo da língua e a saliva, né, absorve pelas glândulas salivais e acabou. Então é uma coisa na prática também bem tranquila e também não é uma coisa cara assim, é uma coisa bastante acessível, né? Tem preços variados, mas é uma coisa bastante tranquila de fazer. E você falou de cálcio, Nahara. Eu não, por exemplo, eu aqui em casa sem suplementação a gente não tem tido, de modo geral, problemas com cálcio. Você falou que a gente precisa prestar atenção no consumo dos vegetais escuros, é isso? Sim. Tá. Raramente a gente vai indicar suplementação. Ah, tá. A não ser que, por exemplo, tem criança que ela faz uso de remédio que diminui a absorção mineral do osso, né? Então, para essas crianças, isso não é nem vegetariano, isso são crianças com outras comorbidades. Tá, então, existe indicação de suplementação de cálcio para diversas outras causas, adulto e criança, né? Mas pelo vegetarianismo em si, não é uma causa obrigatória, né? Não é uma alimentação obrigatória de suplementação, mas sim de atenção, né? Até porque muitas vezes a gente precisa de orientação com relação à preparação de alimentos, com relação à combinação, que podem melhorar ou piorar a absorção de alguns nutrientes. E o cálcio é um deles, né? Legal, sem dúvida. Sem dúvida. Você acha que nesse sentido é legal, por exemplo, se a família for passar, a família da criança, né, for apoiar uma criança, ou os próprios pais querem passar por uma dieta vegetariana estrita, é legal passar numa nutricionista, né, num nutricionista. É sempre indicar, tipo, é melhor não fazer só por intuição. Assim, igual que eu te falei, a dieta vegetariana, ela é segura em qualquer fase da vida, desde que bem planejada. Muitas vezes, na intuição, a gente já sabe mais ou menos como proceder com a alimentação onívora, do que a gente aprendeu, né? Do que a gente cresceu comendo, né? Viu nossas mães preparando. Mas a alimentação vegetariana,
apesar de ser fácil quando você pega o jeito, muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Às vezes só no começo, né? Mas muitas vezes também conforme outras demandas da vida vêm. Uhum. Então, assim, quem tem uma possibilidade de se consultar com um nutricionista, eu acho muito válido, porque nutricionista tem um trabalho importante, né? Em vez, por exemplo, a gente médico, a gente vai focar em várias outras coisas. O nutricionista não, o enfoque é alimentação. Às vezes é uma consulta até mais demorada do que a consulta médica, que é uma consulta de promoção em saúde, né? É uma consulta que vai calcular quantidades e proporções dos alimentos, né, dos grupos alimentares. Pode dar dica também das combinações, das preparações de alimentos, né? E também ver algumas comorbidades relacionadas ao alimento, que tem alguma relação com a alimentação. Por exemplo, tem muita criança que tem anemia, que eu já falei, né? Doença do refluxo, constipação, sobrepeso. Então, todas essas condições, elas são melhor avaliadas em quem tem um enfoque na alimentação. E o nutricionista é muito importante, né? O profissional nutricionista é muito importante para isso. Legal. Eu acho que dá uma... Claro, como você falou, desde que haja a possibilidade, né? Se a pessoa tiver acesso, acho que dá um pouco de segurança também, né? Porque como em geral é um monte de gente falando que não é seguro, aí passar por um médico ou nutricionista, uma médica ou nutricionista, deixa a família mais segura, aí é isso, né? O nutricionista ajuda a planejar, e aí você começa já com a cabeça no lugar e tranquila, né? Pensando nessa insegurança das famílias. Sim, sim. Considerando também que, por exemplo, na graduação de medicina, pouco a gente vê sobre prevenção e alimentação como um fator central, né? Então, às vezes você vai no pediatra e o pediatra vai fazer assim: você vai matar seu filho, sei lá, algum tipo, não pode crianças crescer sem carne. Mas não vai ser depois desse tipo de consulta que você vai desistir, você vai procurar uma recomendação, né, alguma outra forma de ter um profissional, seja um pediatra, seja um nutricionista, que consiga te orientar com segurança, não baseado, sei lá, nas vozes da lei, né? Mas sim baseado em ciência, que tem muita sobre isso. Legal, perfeito. Nahara, uma última pergunta, que eu sei que eu já estou tomando muito do seu tempo, né? Mas agora sim, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para a pessoa, separando um pouco. Eu sei que a Nahara médica está imbricada na Nahara pessoa, mas a Nahara ser humano, para além da questão de saúde e tal, você recomendaria uma dieta vegetariana estrita para crianças? Assim, você teria motivos para falar disso? O que você acha sobre isso? Sim, tenho vários motivos, né? Além dos motivos da saúde, que foram esses que eu te falei, né? Alguns. Existem motivos, assim, eu considero que principalmente os motivos com relação ao bem-estar animal e ao próprio meio ambiente, né? Porque, assim, a nossa vida no futuro, ela não está garantida, né? A gente precisa mudar o modo como a gente se relaciona com a natureza. Essa pandemia do Covid-19 está aí para dizer isso, né? Tudo indica que essa pandemia, ela veio, né? O vírus, ele se originou de mercado de animais vivos, né? E aqui no Brasil, o tratamento com animais, gado, etc., não é muito melhor do que na Ásia, né? Essa desconexão do tratar bem animais que a gente tem depois que vira adulto, né? Porque quando a gente é criança, a gente não aguenta ver maldade com qualquer animal. E conforme o tempo passa, a gente vai ficando mais seletivo. E esquecendo, né, que aquele animal que está no prato foi um animal com ciência, né, com vida, com gosto por algumas coisas e dor e outras coisas, né? Então, acho que é bem repensar isso, né? Por vários motivos, com relação aos animais e com relação ao meio ambiente. Então, indico muito. Legal, legal, né? É importante para o futuro dessas crianças em todos os sentidos, né? Legal, Nahara, você foi, como sempre, maravilhosa. Obrigada
por nos dar o seu tempo. Eu sei que você está ocupadíssima, fazendo vários plantões, várias coisas aí na correria. Muitíssimo obrigada mesmo. Se quiser fazer qualquer comentário a mais, fica à vontade. Acho que não, só agradecer. E caso alguém tenha mais dúvidas, pode ir tirando dúvidas, né, conforme, né, nos comentários, e a gente vai respondendo. E às vezes, dependendo de necessidade, a gente vai fazendo, se tiver oportunidade, né, fazendo mais vídeos para esclarecer mais as pessoas, né, dentro da possibilidade de um vídeo, né, Sim. e não sendo uma consulta individualizada. Claro. Perfeito, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. E a gente vai se falando em mais encontros por aqui. Um beijo Sim, grande. à disposição. Obrigadão. Beijo. Como que? Como quem? Como eu como? Eu não como ninguém que possa ser meu amigo. Como que? Como quem? Como eu faço pra viver pra além do meu umbigo? Como que? Como quem? Como eu vivo sem contrariar tudo que eu digo? Como que? Como quem? Pra quem eu desejo um mundo justo, livre e vivo.